Bom, olá novamente, aqui é Rodrigo Perdigão, mais uma vez, tá certo? Vou me descrever para quem houver necessidade. Eu tenho cabelo preto, umas mechas grisalhas, uns óculos, estou com uma camisa branca, tá bom? E meu parceiro hoje seria o professor Vicente, ele teve, né, problema com a internet, e essa aula não tem a participação de ninguém, esse encontro nosso não tem a participação de ninguém, por isso eu vou mais rápido, né? E a participação sempre eu deixo sempre à vontade para as pessoas participarem, mas eu estou fazendo a segunda gravação, porque a primeira ficou sem som, né, do encontro. Então, eu vou fazer agora novamente do nosso terceiro assunto, tá bom? Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Então, vamos ampliar agora aqui para poder falar com vocês. Professor Vicente, como eu falei, teve um problema na internet durante o nosso encontro, e ele vai gravar um vídeo que eu vou colocar depois lá no grupo de WhatsApp. Bom, então vamos lá. Fiz aqui a apresentação, rapidamente, né? Sou eu, mais uma vez, Rodrigo. O professor Vicente, ele é engenheiro, ele tem doutorado em engenharia, mas ele tem, assim, décadas de investimento no mercado financeiro, né? Ele tem muita experiência e eu gostaria, né, que ele contasse a experiência, por isso que eu convidei para hoje. Não foi possível, o problema que ele teve na internet, e ele vai estar oportunamente mandando um vídeo. Mas semana que vem, novamente foi feito o convite para ele. Nós vamos entrar especificamente na parte de investimento em ações de dividendos, e eu, mais uma vez, o convidei, porque ele tem também conhecimento nessa área, para participar conosco, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, mais uma vez, né, Bacon, até no slide passado também, né, desculpa, era o Bacon que estava aqui com a gente, palestrante todo elegante na praia, curtindo uma praia maravilhosa. Eu adoro praia também, Bacon. Bacon é o nosso mascote. E aqui ele vem com essa carinha aqui de... E aí? O que rolou? Então, nosso último encontro, no primeiro encontro nosso, nós falamos da questão da previdência, né, que é um sistema insustentável e a necessidade de você poupar e, mais do que isso, investir para o futuro. Tá? Segundo encontro nosso foi o que são ativos e passivos. Antes de você investir, você tem que estar deixando uma sobra, você tem que saber economizar. Então, discutimos o que são ativos e passivos, como aumentar os ativos diminuindo os passivos. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia de um investidor, o mindset, né? Como deve ser o estado mental de um investidor. Aqui coloquei uma poesia mais uma vez, porque dentro da nossa proposta tem o método de saúde Okada. No método de saúde Okada, a arte é um dos pilares. Vocês verão isso daí, principalmente daqui a 2 encontros. Um encontro, como eu falei, na semana que vem, é sobre efetivamente como montar uma carteira de dividendos, com empresas que pagam dividendos, né? Carteira previdenciária a partir de ações de dividendos. E depois temos um encontro sobre o que é o método de saúde Okada, e por fim, tá? Dia 10 nós teremos um encontro que falará sobre arte e cultura. Desculpa. Sobre arte e cultura. A professora Anaíta está empolgadíssima para falar para vocês, tá? Mas então, indo aqui a Bocage, esse texto achei interessante, a ingenuidade. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei, porque eu sofri. Os bons padecem 1000 danos, julgando os outros por si. O que eu achei interessante aqui para começar a ingenuidade, porque no mercado financeiro, assim como na vida, não é permitida inocência, ingenuidade. Você tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, tem que ter malícia de como funciona. Tá bom? Então, por isso que eu escolhi esse pedaço dessa poesia aqui de Bocage. Tá bom? E no mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Vamos tentar evitar essa ingenuidade, esses enganos pela ingenuidade, através do nosso estudo. Tá bom? Vamos começar. Vamos continuar, aliás. Aqui tem Newton, tá bom? E ele falando, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Tá? E por que Isaac Newton falou isso? Lá em 1760, mais ou menos, houve a possibilidade de se investir
na exploração comercial das Índias, através da empresa Companhia das Índias Orientais. E eles abriram capital, né? Então você vê, mais de 200 anos já se tinha, por volta, né? Mas não, desculpa, mais de 200 anos já se tinha o conhecimento do mercado financeiro, já existia o mercado financeiro de certa forma, não talvez do jeito de hoje, mas já existia. E no caso, as pessoas compraram ações, né, que seriam participações na Companhia das Índias Orientais. E esse preço foi subindo muito, então isso faz parte de uma bolha. Inclusive, no WhatsApp, eu coloquei um livro que fala sobre algumas bolhas interessantes de ler para se entender como que elas ocorrem, né, para poder se defender delas. E essa Companhia das Índias Orientais, inclusive, conta isso, né, nesse livro, que eu deixei lá, também conta sobre essa bolha. A bolha, fazendo um parênteses, é quando o mercado está em alta e passa excessivamente do máximo dessa alta. Tá? Seria um mercado em alta supervitaminado. Tá bom? Então, as ações, por exemplo, que valiam, assim, tinham um preço justo de R$18, vamos colocar no valor da nossa época, nossa moeda aqui do Brasil, chegaram a 200, R$250. Isso aí que foi a bolha, valores extremamente altos. Então, começa a ser já especulação, já começa a ser um tipo de pirâmide. Tá? Então, é insustentável e só pode vir depois do quê? O estouro da bolha, que é despencar o valor da ação. E Newton, tá? Ele participou da bolha, ganhou muito dinheiro, saiu antes da bolha estourar. Só que ele retornou ao investimento na bolha das companhias orientais, porque a ação continuou subindo, como eu falei com vocês. Então, vamos lá, saiu de R$18, aí foi para 20, 20 e pouco, 30, 40, 50, 200, acredito que ele vendeu quando chegou uns R$200, mais ou menos. Aí depois até 250, quando chegou em 250, 250, ele comprou novamente, ele falou, continua subindo, eu vou ganhar mais dinheiro. E ele colocou, né, novamente dinheiro, muito dinheiro, só que lá chegou lá para os seus 260, o preço desabou e no final foi valer lá para R$2, R$3 o valor da ação. Tá bom? Então, Newton perdeu uma fortuna. Tá? E ele cita isso, né? Quer dizer, ele já era um físico famoso, renomado, rico, e ele colocou que sabia, né, o movimento dos astros, porém não conseguiu prever a loucura das pessoas especulando, a ganância excessiva, enfim, tudo que leva a uma bolha e tudo que leva, consequentemente, à explosão de uma bolha, tá bom? Porque ela não é infinita, o preço não sobe eternamente, tá? Então, coloquei para poder representar essa história que eu acho bem interessante. Um gênio igual Newton e errou assim com a pessoa mais comum que você possa conhecer. Aqui, Howard Marks, um grande investidor, com mais de 50 anos de investimento, ele tem 2 livros muito interessantes sobre o mercado de ações que eu usei, inclusive, aqui, Dominando o Ciclo de Mercado, é um livro fantástico, acho uma grande contribuição que ele dá, tá? Já que talvez seja o que melhor falou sobre isso. Rei Dalio ele comenta, talvez outros escritores falem sobre o ciclo de mercado, comentem, né, ou passem tangencialmente por isso, mas Howard Marks ele detalha bem no livro dele, Dominando o Ciclo de Mercado. Vale muito a pena ler. Tá? Ele fala, a disciplina que é mais importante é a psicologia. Quando ele fala de disciplina, é matéria de escola, tipo física, química, matemática, ele fala que a psicologia é o mais importante. Pois o preço de um ativo pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos, ou seja, sem lógica nenhuma. O preço, lembra, ativo é o que tem valor, passivo é o que gera despesa. Então, pode estar caindo o ativo que você tem sem motivo nenhum. Pode ter o mesmo valor de antes, mas apenas por uma histeria de mercado pode estar com o preço caindo. O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. É o Warren Buffett, né? O grande bilionário aí da Bolsa de Valores, tá? O maior expoente do velho investe, a teoria de investimento de valor. Né? E aqui eu frisei paciente, porque por isso tem que ter um investimento no longo prazo. É igual plantar uma árvore, você não pode plantar hoje e esperar que ela cresça amanhã. Tá bom?
Nunca dependa de uma única fonte de renda. Então, isso aqui é interessante, né? Que a gente conversou, a questão da aposentadoria mesmo, você não ficar esperando sua aposentadoria no futuro. Faça investimentos para criar uma segunda fonte, é exatamente o nosso objetivo, Buffett. Espero que consigamos, assim como você o fez. Se ficar um décimo do que ele fez, está bom, né? Ele tem mais de 120 bilhões de dólares de fortuna, fora o que ele já doou, já deve ter doado mais ou menos isso aí também para a caridade. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Então, mais uma vez, Howard Marks, tá? Legal, só lembrando que risco está associado à perda de dinheiro. Então, por isso você tem que, sim, ao contrário de alguns até influenciadores digitais, falam muito sobre a questão de preço não importar. Você vai comprar uma boa empresa, não importa o preço. Sim, importa. Talvez seja um pouco por causa de Philip Fisher, que ele falou isso aí, que você tem que comprar ações de qualidade, de certa forma, independente do preço. Né? Ele fala que, na verdade, você tem que alguns critérios para você analisar antes de comprar essa ação e tal, mas ele dizendo que se você comprar uma boa ação, o preço não importa tanto, tá bom? Mas aqui a gente acredita que importa sim, eu acredito que importa sim, assim como o Howard Marks, e gente que sabe muito mais de investimento do que eu, tá certo? Eu tenho 5 anos de mercado, o Howard Marks tem 50, então eu ouço e acato. Aqui um texto de Warren Buffett, de licença para ler, que é, né, extenso, mas é interessante, acho que vale a pena. Comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Então, por que é bola de neve? Porque o investimento ao longo do tempo ele vai se multiplicando como uma bola de neve. Pensa nos juros do cartão, só que positivamente. Você deve ao banco, aquela dívida só vai aumentando ao longo do tempo. Então, o investimento, a ideia é que seja da mesma maneira, só que positivamente, que não vai te quebrar, vai te dar a independência financeira. Aí ele fala mais. Se tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente, em outro lugar da coluna que ocupa agora. Né? Então, estaria, o fator tempo é muito importante. Então, ele estaria numa situação pior do que quando ele, como estaria se ele tivesse ficado 10 anos mais sem investir. Se ele demorasse 10 anos mais para investir, ele não teria chegado onde andou, onde ele chegou. Ou seja, a caminhada dele teria sido mais curta. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. Então, quanto mais cedo puder começar, melhor. Tá bom? Isso é interessante, estava até conversando com minha amiga Caroline, professora lá do IFES também, e ela falou, Rodrigo, eu não pude investir muito até então, né? Porque eu estava estudando e até fazer o doutorado não sobrava muito, né? Para poder investir, estava priorizando estudar. Eu falei, ok, você estava certo, você investiu na tua formação. Então, investiu tempo estudando, menos podia investir dinheiro para o futuro. Agora, ao contrário, já estudou o que tinha que estudar, investe agora mais no futuro. Então, está dentro da lógica. Né? 30 e poucos anos, a perspectiva de vida é viver até 100, então está longe de estar longe para começar a investir. Tá? Então, serve para qualquer estudante isso daí. Quanto mais cedo começar, melhor. Tá bom? Mas também não se desespere se não começou, não pôde começar ainda. É importante você ter a mentalidade de se preparar para quando tiver oportunidade, fazê-lo. E os cartões de crédito, lembre-se, realmente atrasam a partida, sim. Então, é a questão do ativo e passivo que nós conversamos aí no nosso encontro passado. Bom, continuando o Buffett aí, você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI de 160 ganha da pessoa com QI de 130, ou seja, a inteligência não é o mais importante. Por isso que eu decidi criar esse módulo dentro dos nossos encontros aí sobre carteira previdenciária com ações de dividendos. Qual a atitude mental de um investidor? Isso é muito importante. Qual a prática, qual o comportamento de um investidor? Bom, continuando aqui, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Então, mais uma vez, frisando essa questão aí que nós estamos falando, tá? Do investimento em ações. Tá? Você precisa ter um comportamento de investidor. Vamos continuar. Aqui você vê o Décio Bazin, né? Está aqui Dácio, mas é Décio, que escrevi errado. Tá? Que foi aqui um ícone de investimento em dividendos. Tem aqui a única foto dele. Se tem pelo menos divulgada, né? Na internet, você consegue
vamos falar melhor sobre ele semana que vem. Tá? Ele vai ser inspiração da nossa próxima aula. Mas ele cita que são necessárias apenas operações matemáticas básicas para se investir no mercado. Soma, subtração, divisão e multiplicação. São as únicas operações. Ele investia em ações de dividendos. Tá? Deixa isso claro. Tem outras áreas que são necessárias, ferramentas bem complicadas aí de matemática, computação, estatística, mas não é o caso. Dá para ter sucesso com as 4 operações básicas, inclusive Dácio Bazin vem nos mostrar isso daí, porque ele conseguiu, né? Ele ficou bilionário, começando do zero, era uma classe média, conseguiu ficar bilionário através do investimento em ações, de dividendos. Aqui, eu coloquei essa história, que ela é bem interessante. Né? Merton, Scholes, junto com Black, foram 3 economistas, professores universitários, e ganharam o prêmio Nobel. Esses 2, né, ganharam o prêmio Nobel. Black, ele contribuiu, mas esses 2 ganharam o prêmio Nobel de Economia. E eles criaram um fundo, LTCM, tá certo? Para fazer investimentos. Eles faziam investimentos baseados no que eles criaram, que inclusive é usado até hoje. A ferramenta de precificação, eles criaram uma fórmula que precifica opções. Opções é uma ferramenta muito usada no mercado financeiro. E qual o valor de uma opção? Eles criaram uma fórmula que quantifica isso, tá bom? E eles usaram essa lógica para poder dar o valor, né, o valuation, de títulos públicos em vários lugares do mundo. E onde que eles achavam que estava barato, segundo a metodologia deles, eles investiam para poder, na valorização, quando chegasse o preço justo, eles estavam comprando barato, eles ganhariam dinheiro. Eles ganhassem dinheiro. E eles ganharam muito dinheiro no primeiro ano. E no segundo ano eles quebraram. Tá certo? Veio a crise da Rússia, o modelo deles não contemplava essa incerteza e eles faliram, quebraram, fundo zerou. Tá? Então, coloquei isso aí que é uma história também clássica na literatura de finanças, de que nem sempre a inteligência vai levar ao sucesso. Tá certo? Então, não sou contra, eu estudo pelo contrário, vocês devem estudar, eu estudei a vida toda desde que eu nasci, mas que você não pode ser arrogante no mercado financeiro. Né? Você no mercado financeiro com conhecimento básico, você consegue, às vezes, melhor, né? Tendo as ferramentas corretas para investir, isso que eu vou procurar passar para vocês aqui, pelo menos a ideia das principais, né, ferramentas, e você consegue se dar melhor do que alguém que é muito qualificado intelectualmente, mas não tem essas ferramentas. Ou seja, você tem que ter um conjunto. Os grandes investidores, eles leem muito, eles estudam muito, tá bom? Porém, eles têm essas ferramentas que eu vou passar e que esses 2 aqui, e mais o Black, ao que parece, não tinham. Detalhe, tinham outros membros da equipe que tinham muita experiência no mercado financeiro também, era uma equipe muito forte em termos de qualificação, tá? Mesmo assim eles quebraram. Ter ações é como ter crianças, não se envolva com mais do que você consegue lidar, tá bom? Peter Lynch. E aqui Warren Buffett, a diversificação, a proteção contra a ignorância, faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem a pergunta básica, né? Quantas ações eu devo ter? Bom, o que acontece? Na Bolsa de Valores tem mais de 300 empresas. Então, vou comprar quantas ações? Olha, de 10 a 15 ações é considerado um número assim, excelente. Tá? O próprio Peter Lynch ele diversifica nessa quantidade. Mas lembrando que nos Estados Unidos tem muito mais ações, tem por volta de umas 4.000 ações. Tá? Então, ele chega a ter, às vezes, centenas de ações, o Peter Lynch já chegou a ter. Mas no mercado muito maior. Então, 10 a 15 para o nosso mercado vai de bom tamanho. Tá? E aqui ele tem equipe também, o Peter Lynch, para ajudá-lo a gerenciar essas ações. E o Warren Buffett, ele não. Ele, primeira grande ação de retorno para ele, que foi a corretora Jayco, ele, durante muito tempo, ele comprou só ações dessa corretora. Tá? Até que ela deu um grande boom, deu um grande lucro para o Warren Buffett. Tem também quando ele precificou ações da cartão de crédito Visa, teve um problema com um braço de investimento, vamos dizer, que trabalhava com óleo, né?
armazenamento de óleo da controladora do cartões Visa e fez o preço da ação cair bastante. E o Warren Buffett falou, pô, mas o problema não é com o cartão, o problema foi num golpe lá que deram, onde se estocava o óleo e isso gerou prejuízo. Então ele comprou pesado ações da Visa e depois ele teve um grande lucro, tá, com essas ações aí, tá certo? Então, por isso que ele fala isso, você sabe o que está fazendo, não precisa diversificar. Ele tem várias ações, mas foi diversificando ao longo do tempo, igual o Barsi. O Barsi também não manda você começar a diversificar, não, manda você começar a comprar uma ação que você confia nela, e quando ela ficar cara, você começa a comprar uma outra, que seja barato. Tá? Então, tanto o Barsi quanto o Buffett, eles pregam uma diversificação seletiva, vamos dizer assim, não você pegar o dinheiro que você tem, já dividir e sair comprando ações. Já o Décio Bazin, ele não, ele fala para você pegar o dinheiro que você tem e dividir igualmente para ações que você já selecionou para investir, tá certo? Eu sou mais a linha do Buffett, né? De você diversificar, mas compra uma ação que está barata, compra o máximo dela que você puder e depois você vai comprando. Quando ela ficar cara, você para e vai comprando de outros. Cara para comprar, porque às vezes vai ficar bem cara e vale até a pena vender e comprar outra mais barata. Então, estou falando assim, quando chegar num ponto que não é vantajoso, está fora da margem de segurança, melhor dizendo. Tá? Você coloca 30% do valor justo dela para baixo. Até aquele valor você compra. Tá? Se não tiver nessa margem de segurança, para de comprar. Se ficar aí, sei lá, 30% mais caro do que o valor justo, você pode pensar em vender. Aí você coloca a sua margem de segurança, para mais ou para menos. Benjamin Graham colocou esses 30%, tá bom? Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão muito ruim de nossas vidas. Então, Buffett falando de novo sobre a questão de não se deixar de viver só para guardar dinheiro, tá? Ele não seguiu muito o que ele falou, o que ele escreveu, não, que ele foi bem solvino na vida e bem... nunca se preocupou em passear, nunca se preocupou em aproveitar muito, não. Tá? Mas vamos ficar com a palavra dele, não tanto quanto com o exemplo. Mas do Buffett, quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas. Aqui é interessante, né? Tem, como eu falei, comportamento humano. Você vê o vizinho lá chegar com um carro novo, vê o vizinho viajando mais do que viajava, comprando móveis para casa, e aí você já fica agoniado, né? Começa a inveja te tomar conta, você, o que esse cara está fazendo? Aí você descobre que ele está investindo no mercado de ações. Eu vou investir também. Então, isso que o Buffett está falando. Porque aqui nós vamos ver mais com o Howard Marks, ele detalha isso, inclusive o Howard Marks cita essa frase do Buffett, né? Porque no início, o Howard Marks fala que pessoas que têm uma visão mais avançada são os investidores de primeiro nível, ele chamou de inovadores. Esses conseguem entrar primeiro no mercado, esses vão ganhar mais dinheiro. Os investidores médios, os investidores que têm uma visão menos avançada que esses primeiros, eles entram depois, vão lucrar também. Agora, o que o Buffett chamou de idiotas são aqueles que vão efeito manada, né? Quando começa a sair na televisão, no jornal, que o mercado financeiro está bombando, meu amigo, é hora de você sair. Esses caras aqui, que o Buffett chamou de idiotas, exatamente fazem o contrário, é o momento que eles entram. Mas o momento está mais perto do mercado colapsar. Quando começa a sair no jornal e revista que o mercado está muito bom, esses daqui provavelmente já estão saindo com um belo lucro. Esses daqui com um bom lucro. Esses daqui perdem dinheiro. No ciclo de baixa, é exatamente o contrário. Esses saem primeiro, esses saem depois, esses saem por último e perdem praticamente tudo que tem. Se não perdem tudo. Tá? E Buffett continua, né? Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Então, é o que eu acabei de dizer. Quando todo mundo estiver pensando que não vai parar nunca os preços de subir, saia. Quando todos estiverem pensando que não vai nunca mais parar de cair os preços, entre. Tá? Então, o mercado é cíclico, a gente vai ver daqui a pouco. E esse conselho do Buffett tem a ver com isso. Num ciclo de alta. O ciclo de baixa é o contrário, tá bom? Então, etapas de um ciclo de alta. Apenas algumas poucas pessoas perspicazes acreditam que as coisas vão melhorar. São os inovadores que o Buffett falou ali atrás, tá bom?
A maioria dos investidores percebe que a melhoria está realmente acontecendo. Então, aqui na segunda etapa do ciclo de alta. No terceiro ponto, que o Buffett chamou de idiotas, que aqui são os imitadores no 2. No terceiro, que Buffett chamou de idiotas, todos concluem que será sempre melhor. Então, é uma euforia. Nesse momento aqui, o ciclo está perto do fim. Desculpa. Quando o ciclo começa e termina? Não sei falar, acho que ninguém sabe, tá bom? Mas é importante saber que nesse momento está perto do ciclo reverter. E aqui está o que seria o ciclo de Howard Marks, tá? Então, você tem aqui o otimismo que vai crescendo, a empolgação, a excitação. Nesse momento aqui, por exemplo, o Brasil vai se tornar uma potência agora. Tá? E aí aqui está praticamente no auge, né, da valorização dos preços. Pessoas comprando no mercado de ação, por exemplo. O mercado não vai cair nunca. Agora, esse ciclo serve para qualquer tipo de investimento, tá? Para crédito, para ciclo imobiliário, para qualquer tipo de investimento, etapa da economia, como ciclo de crédito, você pode pensar nesse ciclo, tá bom? Estou falando de ações, que é nosso foco maior. Então, você chega aqui no ponto, ó, nesse ponto aqui, tá? Tá aqui o aviso, não compre de forma alguma. Nesse ponto aqui, você está prestes ao quê? Desabar o preço. Quando chega aqui no Expo Licitação, ainda consegue haver uma alta, ainda tem pessoas entrando e comprando. Chega aqui, as pessoas começam a questionar se não está caro demais, e algumas começam a sair. Essas que começam a sair fazem o preço cair um pouco. Outras vendo o preço cair, viram efeito manada, começam a vender. Será que é isso mesmo? Eu estou nervoso com essa ação. Não acredito mais que as ações vão dar certo. Oh, meu Deus, e se tudo cair mais ainda? Já caiu bastante, se cair mais. E assim vai até que chega aqui, ó, capitulação. Esse país nunca vai dar certo. Tem que vender tudo. E aí você vende, o preço cai mais ainda até chegar no ponto aqui, ó, de mínima. Melhor momento para compra. Tá certo? É quando exatamente todo mundo pensa que vai o mundo acabar, tá vendo? A partir desse momento que esse país não vai dar certo, é o melhor momento para comprar. Se comprou aqui, não comprou aqui, não tem problema. Mas não acertei o fundo. É muito difícil acertar o fundo. Comprando aqui já está excelente, comprando aqui já está bom, comprando aqui está bom. Agora, comprando aqui para baixo está maravilhoso, né? E depois, quando chega no fundo do poço, realmente não tiver mais como piorar, a tendência é aumentar, ó, tá vendo? Até que chega aqui, ó, otimismo, ó, veja, está no mesmo ponto que estava anteriormente, antes da queda. Então, o mercado é cíclico. Tá? O que a gente não consegue é saber em qual ponto que vai haver a reversão. A gente tem que ficar atento, a gente tem indícios de que está começando. Quanto tempo vai demorar a reversão, a gente não tem como saber. Tá bom? Até quando está acontecendo a reversão, a gente até consegue ver, mas quando vai se processar, a gente não tem certeza. Então é importante você sempre, segundo Howard Marks, se posicionar de acordo com o ciclo. Aqui, defensivamente, no topo do ciclo, né? Você vai se comportar defensivamente quando todo mundo estiver eufórico, achando que é maravilhoso. E quando tiver todo mundo no fundo do poço, todo mundo achando que está péssimo, então é o momento que você vai fazer o quê? Vai entrar agressivamente. Então, só para quem aí talvez está com dificuldade de ver a imagem, você tem como se fosse um S deitado. Tá bom? Então, eu estou falando, parte arredondada do S para cima é o ponto de não comprar de forma alguma, é o máximo do ciclo de valorização. E a parte do S para baixo, que está encostando aqui no chão, seria o chão, né? Seria o fundo, então é um momento ótimo para você comprar. Significa que a ação está bem descontada, né? O seu bem, o seu ativo está bem descontado. Howard Marks, de novo, economias, negócios, mercados consistem em nada além de transações entre pessoas. E as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente, ou seja, não tem lógica. A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará. Eu coloquei aqui a provocação, a história se repete, porque, na verdade, o mercado é feito de pessoas. Então, você falar que o mercado é ganancioso, que o mercado é feito de pessoas, que o mercado é ruim, que o mercado é explorador, você está falando das pessoas. O mercado não tem vida. O mercado é o conjunto de pessoas negociando. Da mesma maneira que você falar que é culpa da pobreza do mundo, do sistema. O sistema é feito pelas pessoas. Então, da mesma maneira, na Bolsa de Valor, como eu falei, o mercado é feito de pessoas, a história vai sempre se repetir. Tá?
Não no sentido, o historiador até não gosta de falar que a história se repete, que o momento muda, né, o tempo muda, mas a história se repete no sentido de comportamento das pessoas se repete. Eu, particularmente, nunca pensei em ver mais guerra. Tá? E não estou vendo a Rússia invadir a Ucrânia, nós não estamos vendo isso. Para mim é uma coisa assim, absurda, bizarra. Para mim é a mesma coisa que eu andar na rua e ver alguém com Walkman hoje, um dia que tem Spotify, entendeu? Mas existe. Então, a história não se repete, mas a história se repete, tá bom? Por quê? Porque é feito de pessoas. E o Howard Marks fala que nunca os ciclos terminarão. Por quê? Porque as pessoas têm tendência para o excesso. Isso nunca acabará. Aqui do Okada, eu acho fantástico esse texto dele, né? Notamos que todas as pessoas se manifestam, notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego. É o título desse ensaio dele, tá? E que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos, sim. Então, egoísmo e apego. No caso lá, do investidor, que começa a ver que está subindo o mercado, e opa, eu vou me dar bem, egoísmo, eu vou me dar bem. E ele entra, tá? Mesmo sem estudar, mesmo sem ter certeza, mesmo às vezes alguma pessoa sensata falando com ele que vai dar errado, não, você está querendo me atrapalhar, você não quer ver minha felicidade, você calma, rapaz, vai devagar, quer entrar, não entra com todo o seu dinheiro, entra com uma parte dele só, sente, depois avalia, se for o caso, entra com mais, cuidado, que pode ser uma hora errada de entrar, e não, eu sei que tá boa, todo mundo está se dando bem, o meu vizinho está trocando de carro, trocando de casa, pô, então eu vou também fazer a mesma coisa. E é porque quando começa aquele ciclo de queda, né, a pessoa ela tem que ter um gerenciamento de risco, ela só posso perder até 10%. Se eu cair 10%, eu saio do jogo, por exemplo. E aí caiu 10, caiu 11, caiu 20, caiu 30, ela, não, vai recuperar, eu vou recuperar, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar, até entra com mais dinheiro, até, mas no sentido de acreditar que vai recuperar logo. Tá? Eu mesmo tenho alguns investimentos em ação, quando o preço cai, acho que a empresa está boa ainda, eu compro mais da ação dela. Se a empresa é boa, está na promoção, obrigado, agradeço a quem vendeu e compro. Tá? Mas eu acredito ainda que a empresa é boa. Eu não estou comprando porque minha tese está errada e eu estou insistindo. Então, o egoísmo é pego. E nisso a pessoa quebra de vez. Né? Ela não ouviu, entrou no negócio errado, não ouviu outras pessoas. Depois, quando começou a dar errado, ela continua no negócio, ela não tem humildade de aceitar que está errado, então continua pegada à posição até que quebra. Tá bom? Peço aqui desculpa também para ler esse texto do Okada, tá? Inclusive, no nosso próximo encontro, eu coloco mais dele. Já coloquei no encontro passado, tá? E coloco mais, que o texto tem umas 5 páginas, e eu não me senti na condição de resumir, porque é bem interessante. Então, por isso, eu poderia perder alguma coisa da essência, e o texto, para mim, é assim, fantástico, principalmente levando-se em conta que ele foi escrito aí há 73 anos, mais ou menos. Então, por isso, eu mantive, me peço desculpa por ler esse pedaço aqui no texto de Okada, tá? Quando ele fala a causa da queda das ações, em 1950. Bom, de qualquer maneira, em coisas como ações, deve ser aplicado somente após ter bastante folga na finança, pois, assim, não se abalará mesmo que baixe o quanto baixar. Então, ele está falando o quê? Que você tem que ter estômago para aguentar, como eu falei, queda de ação. Eu tenho ação, cara, que já caiu 70%. Não me abalou, porque foi feito de acordo com um planejamento, um estudo, tá? Eu acredito que essa ação ainda pode reverter, tá bom? Claro que eu não queria que caísse isso, não fiquei feliz, não soltei fogos quando aconteceu isso, mas eu tenho mais de uma ação que é o 70%, tem ação que é o 50%, 40%, tá bom? Não tem problema, deixa ela quieta lá. Eu tenho ação também que valorizou 100%, 400%, então a questão é você errar pouco. Pelo menos errar menos que você acerta. Tá? E dessas que eu desvalorizaram, eu vendi, cara, ação porque eu achei que estava ruim 2 vezes na minha vida. Tem 5 anos só que eu invisto, né? Mas pô, nesses 5 anos, 2 vezes só, de várias compras que eu já fiz de ação, foi 2 vezes só, 2 posições que eu saí e fui para outras que eu achava melhor. Com um prejuízo pequeno em uma dessas vezes. Tá certo? Não, 3 vezes, desculpa.
3 vezes eu fiz isso daí. 3 vezes eu... Não, desculpa, 2 vezes achando que o caso estava errado. Eu já saí de posição achando que tinha outra melhor. Tá? Mas assim, que eu achava que o caso não estava bom, eu saí 2 vezes. Bom, então vamos lá. E aqui ele fala de folga na finança também. Eu ia conversando sobre isso. Você não pode aplicar um dinheiro que você vai precisar para amanhã, para depois da manhã. Tá? Eu mesmo, hoje, tá, dia 20 de março de 2023, eu comprei ação da Wix Corretora. Eu tenho ação da Wix Corretora. Eu comprei a menos de R$8, o preço justo dela era 17. R$8, os donos da empresa compram ação. Quer dizer, como o dono compra, sinal que está barata. Tá bom quando ele vende, sinal que está cara. Eu comprei e ela despencou. Hoje, por exemplo, ela chegou a 5,90. Ela teve um resultado ruim no balanço, só que não mudou o fundamento dela, igual o Howard Marks disse. Tá certo? Então, o que eu fiz? Obrigado, agradeci a promoção, comprei mais, sem problema nenhum. Eu tive uma desvalorização na minha carteira por causa dela, mas acredito que ela vai ainda me dar frutos, e por isso que eu comprei. Mas é um dinheiro que eu não preciso que está empenhado nela. Por isso que também não me afeta. Não é uma coisa que eu preciso para amanhã o dinheiro, senão eu estava danado. Então, você não pode entrar na bolsa pensando no dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Tá? Então, posso até fazer o seguinte, entrar, vou fazer uma viagem daqui a um ano. Então, eu compro uma ação barata, eu tenho um ano para esperar ela valorizar. Pode até ser, tá certo? Mesmo assim, tem gente que nem faria isso daí. Eu já fiz, eu tive 50% de valorização numa ação, eu ia fazer uma viagem, e ajudou bem a pagar essa viagem minha, tá? Praticamente pagou a viagem que eu fiz com minha família na época. Então, mas você não pode ficar contando que isso vai acontecer, tá? Bom, vamos falar mais aqui. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. Né? Então, ainda tem isso, capacidade no sentido assim, de conhecimento, de até comportamento para fazer isso. Eu falei com você, a pessoa vai na empolgação, já manda logo o dinheiro todo dela, e aí quando começa a cair ação, vai entrar em desespero, né? E putz, tem gente até que se mata aí, dependendo de quanto que ela colocou, a gente vende casa para entrar em. É igual pirâmide, né? Igual esses golpes financeiros. A pessoa fica pensando no lucro rápido. É duas coisas, que vai lucrar e rápido. E muito, tem terceira ainda, desculpa. Então é bem complicado isso aí. Tá? Essa estratégia do dividendo ela é um saco para quem quer adrenalina, que é igual esperar uma árvore crescer, mas ele é mais seguro, por isso que eu estou aqui passando para vocês. Não adianta eu passar alguma coisa que dê muita adrenalina e o coração de vocês não aguente. Entretanto, geralmente as pessoas devem aplicar uma grande soma apesar de não terem capacidade. Essa é que é a causa do fracasso. Isto é, quando se adquire as ações, só se pensa em valorização, não pensando na desvalorização, né, que eu acabei de dizer. Mas tem outra coisa, não é só desvalorizar, às vezes a ação anda de lado, ou seja, ela não valoriza. Se você comprou pensando nisso, a própria Wix. A Wix eu já tive a Wix há 5 anos atrás, quando eu comecei a investir. Ela era uma ação que valia R$30, ela acabou com o contrato com a Caixa, que era 90% praticamente da renda dela. Ela desabou no mercado, eu comprei a 8, que eu achava que continuava uma empresa boa. Perdeu o contrato com a Caixa, mas ia conseguir outros, e conseguiu realmente. Né? Mas aí depois eu vendi, quando ela estava a R$9, investi em outra empresa, que eu achei melhor. Na época eu não tinha dinheiro, então eu fiz a mudança, né, da carteira. Aí, de repente, há uns 3 anos atrás, eu vi que ela estava num preço bom novamente. Realmente ela conseguiu criar outros contratos e tudo, enfim. E ela ainda tem contrato, ela finalizou o contrato com a Caixa, mas ela recebe ainda, né, contratos que ela assinou com a Caixa durante um bom tempo. Eu falei, cara, o risco é muito baixo. Eu comprei de novo, comprei por volta de R$7, R$8, várias compras que eu fui fazendo. E ela despencou, né, chegou a 5,90. Mas ela andou de lado, eu quero falar, nesses 3 anos. Ela chegou a ter uma rápida valorização, num certo momento, chegou a R$12, depois despencou de novo lá por volta dos R$8 e foi ficando isso daí. Depois caiu, ficou até mais barato um pouco. E aí, o último resultado dela caiu, comprei hoje a R$5,90. Mais um trocado lá que eu botei nela. Tá certo? Então, faz parte disso daí. O período que ela andou de lado não valorizou, mas não tem problema, porque é uma ação que paga dividendo. Então, ela andou de lado, mas pagou dividendo, ela não tem prejuízo. Então, é uma empresa que ela tem pouco custo na corretora, vocês vão ver de setores para se investir, que corretora é um bom setor, porque gasta pouco, então sobra muito para poder dividir como os acionistas, pagar dividendo.
tá certo? Então não tem problema não ter valorizado. Agora, ela é uma boa aposta para mim, que ela tem as duas coisas. Ela tanto pode valorizar, que o preço dela justo seria R$17, tá? Ela estava dando R$5,90. Como também, por outro lado, ela paga dividendo, ela estava pagando mais de 8% ao ano. Com a queda do preço, então isso aumenta o dividendo, porque o dividendo se baseia no preço da ação. Então, quando cai o valor da ação, o dividendo aumenta. E nós vamos ver que isso é uma métrica para você saber se a ação está barata ou não também. Uma métrica simples de você avaliar o preço da ação, ou seja, de se fazer o chamado valuation da ação. Bom, aqui, como eu falei, foi gravado hoje, infelizmente, sem ninguém, para poder fazer pergunta, mas vocês podem colocar lá no grupo de WhatsApp, tá? Vai ser um prazer responder. Então, terminamos nossa apresentação. Só mostrar aqui, eu sempre esqueço, cara, tem um referencial teórico, tá aqui, Dominando o Ciclo de Mercado, um excelente livro para se ver. Faça Fortuna com Ações, do Bazin. Esse aqui é um livro de referência muito bom. Eu coloquei no grupo para vocês. Tá bom? Aqui o texto de Okada, Egoísmo e Apego, aqui também, Jornal que eu sei, que ele fala sobre a causa, a queda das ações. Muito bom esse texto. E aqui também outro livro, O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Tá? Tem também Dominando os Ciclos de Mercado dele. São os dois livros dele que tem aqui no Brasil e são excelentes. Tá? Então, muito obrigado aí. Até a próxima.